Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar da pesquisa Genial Quest, que saiu ontem, que mostra pela primeira vez uma rejeição, uma desaprovação maior do governo Lula no que diz respeito à sua aprovação. De fato, é para a gente se preocupar? E de alguma forma vamos fazer um debate político aqui, porque os números demonstram, inclusive, horizontes que o governo tem adotado, políticas que tem adotado e que não tem tido grande aprovação da população brasileira. Pois bora lá para a matéria logo, para a gente não perder tempo. Bom, vamos observar aqui. Segundo o levantamento, né, feito, encomendado pela Genial Quest, um dos fatores preponderantes para isso tudo foi a crise do Pix e a forma como a extrema-direita reagiu. E digo mais, a forma como o governo não reagiu e não soube disputar politicamente essa questão. É a primeira vez na série histórica do levantamento que a avaliação negativa supera a opinião positiva. Cerca de 4.500 pessoas que foram ouvidas, consultadas de quinta-feira ao último domingo, dia 26. Vamos lá, uma coisa, né? Em relação ao levantamento que aconteceu em dezembro, né, Lula tinha 52% de aprovação e 47% de desaprovação. Ou seja, a desaprovação subiu 2 pontos e a aprovação caiu 5 pontos. É preocupante. É maior do que podemos dizer que uma margem de erro, que geralmente é de 2 pontos. É um decréscimo acima disso, de fato real. Não é só uma oscilação ali. Apesar disso tudo, o percentual dos eleitores que acredita que Lula é bem intencionado supera os que acreditam suas más intenções, enquanto 65% dizem que não tem conseguido fazer o que prometeu na campanha e que ainda não supriu essas expectativas. Está aqui o gráfico, que mostra uma queda significativa. E eu acho que outro elemento importante é a questão do Nordeste, né? O Nordeste e, e o Sul, né, são as regiões do país que que puxam para baixo o aumento da desaprovação do governo. Como a gente vai poder ver aqui em outra matéria aqui agora da CNN, certo? Essa matéria diz o seguinte, vamos só abrir aspas para a gente ir para a nossa avaliação. Nordeste e o Sul são regiões brasileiras com maior queda no índice de aprovação do governo Lula, segundo a pesquisa Genial Quest divulgada nesta segunda-feira. De acordo com o levantamento, 60% dos nordestinos aprovam a gestão na região. Em dezembro eram 67%, ou seja, caíram 7 pontos. Caiu, né, na verdade, caiu 7 pontos. Já no Sul hoje está em 39, em dezembro era 46, ou seja, queda significativa no que diz respeito, inclusive, à região Nordeste, que é uma região que historicamente elege governos petistas, que é, é base de sustentação desde 2006 das políticas lulistas, que deu vitórias ao PT em eleições presidenciais nos últimos anos, até mesmo com Haddad. Agora vamos lá para a avaliação política disso tudo. Eu acho que, do ponto de vista das esquerdas no Brasil e como a gente tem se comportado, acho que é uma situação extremamente complexa a relação que se dá e que se estabelece com o governo Lula. Porque, ao passo que esse governo foi eleito e que sofre uma chantagem extremamente forte da extrema-direita, do centrão, ele também não atende os anseios populares, o que é mais preocupante. Ele não trabalha com a politização da sociedade, ele trabalha, de fato, com o consenso passivo das massas, se pauta a partir de um pacto conservador e que isso tem consequências gravíssimas. Você tinha aquela situação do Pix em que o governo não agiu, a pessoa que mais agiu foi a Erika Hilton, que é uma deputada federal do PSOL, nem do PT é, e que agiu e que conseguiu pautar, ir para a ofensiva, o governo, de certa forma, foi pautado nessa agenda. Mas é só esse o problema? Acho que não é só o problema de comunicação, nem a forma como o governo se comunica. É fato, o governo comunica muito mal, o governo tem problemas de comunicação,
trata a comunicação ainda de forma analógica. Mas o problema não é só esse. A gente observa, por exemplo, você que deve ir no supermercado, deve ter observado a carestia, a alta do preço dos alimentos. Os alimentos, o preço dos alimentos disparou, gente. Estão altíssimos os preços. Por exemplo, o item que o brasileiro compra muito, consome, o café, está na casa dos R$ 15, certo? Então, tá dando. É um item que o brasileiro é essencial para o brasileiro, faz parte, inclusive, de suas refeições. O brasileiro está deixando de utilizar, está comprando menos, está consumindo menos, porque o preço dos alimentos, de itens básicos da cesta básica, como o café, está muito alto. Além disso tudo, você tem o preço da gasolina. Além disso tudo, você tem essas outras questões. Então, se tinha um governo que se tinha muita expectativa de que ele fosse sanar algumas questões da sociedade brasileira, como, por exemplo, o combate à fome, o enfrentamento à carestia, às desigualdades sociais, e isso não aconteceu. Isso não tem acontecido nos últimos anos. É lógico, é importante, não quero aqui cair na crítica sectária, que é a crítica de que tudo é responsabilidade do governo. Acho que a gente tem que entender, inclusive, que existem tensões na política, existem tensões com a classe dominante brasileira. Qual é o problema? O governo, o PT e o Lula não trabalham no que diz respeito à construção de enfrentamentos. Então, numa situação em que a extrema-direita politiza muito a sociedade, do outro lado, você tem um governo que tem medo da mobilização popular. Então, você tem esse elemento desmobilizante, que é fundamental do ponto de vista da queda da popularidade. O governo, inclusive, não utiliza de seus elementos, por exemplo, de falas em cadeia nacional, de utilizar, inclusive, cadeia de rádio e TV para tanto. Não se utiliza disso, isso despolitiza, não se pauta a partir do enfrentamento. Acho que o Lula, no começo do seu mandato, estava fazendo um enfrentamento, na época, muito interessante ao Campos Neto, que era importante, podia se fazer a outras questões, mas não se faz, infelizmente. Você tem um governo Lula 3 cada vez mais alinhado, né, anteriormente com os interesses do Biden, com os interesses da União Europeia, do que com os BRICS, por exemplo. O Elias Jabbour falou numa entrevista recentemente que tem ocorrido um afastamento do governo em relação aos BRICS, isso é muito sério. Então, você tem esse alinhamento mais forte do governo Lula 3 com esse bloco de poder no mundo. Você tem o processo, né, da despolitização da sociedade brasileira, e você tem outro aspecto que é necessário que seja discutido, que é, gente, o elemento de que efetivamente a vida das pessoas, as pessoas efetivamente ainda não sentiram as reais mudanças do governo Lula. Isso não quer dizer, eu não estou dizendo que se iguala ao Bolsonaro. Isso seria responsável da minha parte. Muitas diferenças, perdão de dívida do FIES, perdão de dívida do Minha Casa Minha Vida, né, o retorno do Bolsa Família como políticas importantes, mas fica nesse limite, no limite das políticas públicas, né, das políticas públicas. Não se faz, de fato, um enfrentamento de fortalecer políticas de Estado, de debater a sério as questões do Brasil. Então, fica-se muito nesse debate sobre gestão ou quem gerencia melhor a máquina neoliberal. E, por último, o elemento da comunicação. Acho que o elemento da comunicação tem que estar atrelado necessariamente com a questão política. A gente não pode analisar a comunicação como um elemento fora, a parte disso tudo. Então, considero que esses 4 elementos sejam elementos aí que a gente pode analisar e compreender por que está ocorrendo essa queda do governo Lula, né? O governo Lula que cede mais aos interesses da União Europeia, que cedia mais dos Estados Unidos, ou seja, né, avança numa política de caráter neoliberal, podemos dizer assim. Em outra instância e em outra medida, é um governo que continua com a forma de governabilidade de 10, 20 anos atrás, que não se demonstra mais bem-sucedida numa conjuntura como essa que a gente vive. Tem o elemento de que, efetivamente, as pessoas ainda não sentiram no cotidiano uma mudança do ponto de vista socioeconômico da vida delas. E, por último, coloco aí o elemento da comunicação, e eu acho que a crise do Pix
demonstra necessariamente o quanto o governo não soube lidar com essa série de questões. Porque não foi só uma questão da comunicação, é também uma questão política.